Queridos, graça e paz vos seja multiplicado. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto poderoso das Escrituras Sagradas. Esse texto se encontra no Novo Testamento, é a carta de Paulo que escreveu aos Romanos e que impactou a igreja fiel, transformando homens de Deus em verdadeiros gladiadores de Cristo, guerreiros que lutavam até o fim, não negaram a sua fé. Homens que nos ensinaram através dos seus testemunhos e martírios o verdadeiro significado da igreja fiel. E o texto se encontra na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, iremos ler até o versículo 39, e diz assim a palavra do Senhor: Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para um matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de fazer apenas algumas abordagens do texto que foi lido das Sagradas Escrituras. Uma palavra tão poderosa, tão intensa e incrível que nos emociona. Algo tão maravilhoso que é difícil da mente humana compreender, em toda a sua complexidade. É por isso que eu gostaria de pedir o máximo da atenção para que possamos brevemente meditar que o Espírito Santo de Deus está falando às igrejas, ou seja, aos nossos corações. Quando o apóstolo Paulo começa a escrever, na verdade ele faz uma pergunta: quem irá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou quem sabe a espada? Queridos, quando Paulo faz essa pergunta, na verdade ele próprio já tinha vivenciado esses momentos. Tudo isso era uma experiência pessoal própria dele. E ele continua a dizer: por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha perante o matadouro. Porém, queridos, ele faz uma afirmação que, na verdade, é uma palavra de conforto e de esperança para cada um de nós. E ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Queridos, o que Paulo enfatizou aqui é que nada neste mundo tem o poder de anular o maior ato de amor da humanidade, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que ele continua a dizer: eu estou certo que nem a vida e nem a morte, nem os anjos e nem os principados, nem as potestades e nem criatura alguma tem o poder de nos separar deste amor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Mas quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, a igreja primitiva tinha inaugurado um dos maiores períodos de perseguição na história da igreja. Os imperadores de Roma lançavam suas fúrias sobre os cristãos em um nível avassalador de dor, sofrimento e tortura. Iluminavam suas cidades usando corpos de cristãos como combustível, porque não negavam a sua fé. E eles eram transformados em tochas humanas. E o fato ficou conhecido como as fogueiras dos jardins de Nero. Você conhece a história? Quando Paulo escreve aos Romanos: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele estava escrevendo para este público. Nada, Paulo, nada, nem a perseguição,
nem a perseguição, nem as torturas, nem a tortura, nem os principados, nem os principados. A morte, sim, isso irá nos separar deste amor. Respondia Paulo, muito menos isso. Pelo contrário, a morte irá nos unir a este amor fraternal definitivamente por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja primitiva que viveu no primeiro século vivenciou grandes e terríveis atos de atrocidades causados pelos imperadores de Roma. Você se lembra do Coliseu? Uma estrutura monstruosa de pedra, que no final passou a ser usado por muitas vezes por palco de grandes espetáculos, onde o fim era apenas um, o extermínio da igreja fiel. E o imperador mandava anunciar, traz os cristãos, está na hora do culto deles. As feras estavam ali semanas com fome, aguardando o banquete que estava sendo preparado para elas. Mas aí o imperador dava a seguinte ordem, traz primeiro as crianças. E seus pais naquele momento ofertavam seus filhos em sacrifício a Deus e não negavam a sua fé. Quantas mortes, quantos sacrifícios, nas cruzes, nas fogueiras, os nossos irmãos sendo dilacerados pelas feras, quanto sangue foi derramado. Mas os irmãos creiam ou não, assim diz as histórias e os testemunhos dos irmãos que vivenciaram aqueles momentos. Quantas vidas eram perdidas? Quanto mais vidas eram perdidas? Quanto mais sangue era derramado? As pessoas que estavam assistindo às arquibancadas, quando viam aqueles atos de fé e de amor, se convertiam na mesma hora e perguntavam uns aos outros, que amor é este? E outros respondiam afirmando, eu preciso desse Jesus, eu preciso deste amor, eu preciso deste Salvador. E enquanto 10, 20, 50 pessoas, 100 pessoas estavam ali, ofertando as suas vidas por amor, diz a história que o Espírito Santo estava agindo nas arquibancadas e centenas e milhares de pessoas se convertiam a este Evangelho. E a igreja fiel aumentava cada dia mais. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, eu me lembro de um testemunho contado por um pastor da obra. Esse pastor diz que certa vez em uma de suas viagens ele visitou o Coliseu e havia com ele um grupo de pastores, e quando eles estavam visitando os compartimentos, os anfiteatros, em um momento específico o guia da expedição entrou com eles em uma cela e disse, aqui ficavam os cristãos momentos antes de serem lançados às feras famintas e serem mortos. Ah, mas tem um detalhe, eles ficavam louvando a Deus. Glória a Jesus. E diz o pastor que o grupo de pastores seguiu em frente, porém ele ficou para trás meditando em todas as histórias. E ele ficou questionando em seu coração, naquele momento ali de comunhão, que ele estava questionando dentro do seu coração, dizendo, como, Senhor, como pode um pai, como pode uma mãe entregar o seu próprio filho para ser morto, para ser dilacerado pelas feras e servir como espetáculo para esse público? Como que eles poderiam louvar ao Senhor neste momento terrível de suas vidas? Naquele momento de comunhão, ele teve um dom espiritual. Ele teve uma visão. E na visão o anjo apareceu a ele com vestes brancas, porém as vestes daquele anjo estavam salpicadas de sangue. E o anjo começou a responder para ele todos os seus questionamentos e disse, você sabe por que eles, momento antes de suas mortes, me louvavam? Porque eu estava aqui com eles. Eu estava presente aqui neste lugar e eu os consolava. E todos eles me viam, e quando eles olhavam para mim, eles começavam a glorificar, começavam a adorar o nome do Senhor. E o anjo continuou a dizer, e este sangue, esse sangue que está nas minhas vestes, eram deles.
E esse fato se deu ainda ontem. E naquele momento o pastor teve o discernimento que aquele anjo era Jesus. E naquele momento tão emocionado, que o pastor estava ali chorando, aquele anjo se ausentou. E ele acompanhou o grupo de pastores e visitou ali o restante dos compartimentos, as galerias. E quando aquele grupo de pastores estavam se retirando do Coliseu, ele olhou para trás e viu de longe a parte mais alta do Coliseu. E o mesmo anjo estava lá, assistindo a retirada deles daquele local. Queridos irmãos, que evangelho é esse que estamos vivendo? Que evangelho é esse que estamos vivendo neste século? Que evangelho é esse que estamos vivendo em nossa geração? Um evangelho totalmente banalizado, débil e fútil. Um cristianismo corrupto, que não aceita repreensão e só quer viver de bênçãos, mas não quer saber de renúncia. Que só visa interesse próprio, onde todo mundo quer ganhar alguma coisa. Eles querem as ofertas, mas não querem o sacrifício. Paulo faz uma pergunta: quem irá nos separar do amor de Deus? Você teria essa resposta? Paulo diz: nada irá nos separar. Queridos, nada separou a igreja primitiva do amor de Deus, nem as perseguições, nem as fúrias dos imperadores de Roma, nem os principados, nem a vida e nem a morte. E eles se reuniam em lápides, grutas e cavernas, em catacumbas, e este evangelho do subterrâneo sobreviveu todas as sortes de perseguição, porque guardaram dentro dos seus corações a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, eu posso fazer uma pergunta? Eu posso. O que tem te afastado deste amor? Deste século, o que tem te afastado deste amor? Seria as festas? Ou quem sabe o vício? As plataformas digitais, YouTube, Instagram, TikTok, a Netflix, talvez os seus trabalhos ou suas ocupações, suas obrigações. Você sabe o que Paulo disse? Nem a morte. Paulo disse: nem a morte. Que Deus te abençoe.